Olá, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Bom, é inegável que a gente está vivendo um momento de transformações, né? Não só digitais, mudança de hábitos, mudança de costumes, relação de trabalho também. E quando a gente fala de transformações, de mudanças, remete muito à inovação. E esse vai ser o tema, o foco da nossa conversa hoje aqui no Rumo Certo. Para isso eu recebo aqui um especialista em inovação. Luiz Eduardo Ludgero está aqui comigo e ele é fundador e CEO também da Renz. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber, Sebastião. Obrigado você pela disponibilidade, pela sua gentileza de vir conversar com a gente, disponibilidade de tirar seu tempo e de compartilhar conhecimento que eu sei que você tem muito na área de inovação. Antes da nossa conversa propriamente, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, me fale um pouquinho mais do seu trabalho e do que é a Renz. A Renz é uma empresa de criação. Hoje a gente é um ecossistema de criação de empresas disruptivas e escaláveis, as chamadas startups. Eu comecei o Renz lá atrás, 5 anos atrás, com um laboratório de inovação, onde o objetivo era a gente criar novas ideias que pudessem mudar o mundo. Isso na faculdade, né? Isso na faculdade, exatamente, no segundo ano da faculdade, lá na UNB. E quando eu criei a Renz, o meu objetivo era realmente como é que eu vou causar impacto. E a partir disso a gente foi tendo que abrir outras vertentes dentro da Renz para a gente conseguir realmente criar um ciclo completo de criação de empresas, onde o laboratório ele é muito bom para a gente validar a ideia, que é a gente realmente colocar a ideia no mercado e ver se o cliente gosta ali daquela solução. E a gente tem toda outra estrutura hoje para a gente conseguir manter essas empresas a mercado e crescer essas empresas. E aí, mas a sua trajetória, você vem de formação na tecnologia, não? Antes de começar a ser esse empreendedor que você é hoje da Renz, tão jovem, né? Aos 26 anos, você já tem um currículo aí interessante quando se fala de empreendedorismo até. Mas antes disso, quando você, na faculdade, qual foi a sua formação? É engraçado, Sebastião, que eu vim de gestão de políticas públicas. Eu saí da escola, na verdade, do ensino médio, na metade do segundo ano. Aí eu fui para a UNB, entrei em gestão de políticas públicas e entrei em gestão de políticas públicas porque tinha um grande amigo meu, Dante, que ele falou para mim, Dudu, gestão de políticas públicas é o caminho para você fazer o que você quer, eu sempre quis mudar o mundo. E nessa época, quando eu entrei em gestão de políticas públicas, eu tive meio que uma quebra de paradigma assim, na minha cabeça de realmente entender o que é a gestão da política pública, o que é a política pública a nível de rua, e foi um momento em que eu fui para o CDT, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da UNB. Nesse momento que eu fui para o CDT, minha cabeça meio que realmente expandiu e eu consegui entender o impacto que as empresas têm dentro da sociedade e que a regulação que vem por volta disso a parte do governo é muito importante, mas as empresas elas têm um impacto muito efetivo dentro da sociedade. Então foi um momento em que eu realmente consegui entender melhor como que as empresas elas trabalham essas relações humanas no dia a dia. Qual é esse impacto tão importante que você coloca? É sobre realmente o impacto intrínseco à vida. É sobre a gente saber a fórmula que a gente está comendo do salgadinho que a gente está comendo. É sobre a gente saber a fórmula do refrigerante que a gente está tomando e como que essa fórmula está sendo alterada. É sobre a gente entender como que as roupas que a gente está usando estão sendo fabricadas desde a cadeia produtiva até o momento em que elas chegam na nossa mão. É sobre a gente entender como que o descarte dessas roupas vai impactar o meio ambiente. É sobre a gente conseguir realmente pensar em como que a gente consegue ser mais integrável e como que a gente consegue ser mais responsável nas nossas ações como empresários e empreendedores. E qual é o cenário que a gente tem hoje? A gente está nessa linha, aprendeu bem essa lição já? Ou a gente, como está vivendo um momento de transformação, tem muito que aprender ainda? Sebastião, a gente está vivendo um momento de transformação. A gente vê vários fundos, grandes fundos de Venture Capital. Venture Capital são grandes fundos que investem em risco, investem em startups que estão começando. A gente vê esses fundos tendo uma tendência para as teses de investimentos deles serem voltadas para o chamado ESG, que é Environment, Social and Governance, que é um dos grandes tópicos agora da humanidade, vem sendo falado muito pela ONU. Então a gente consegue atrelar muito isso também às ODS e às ODMs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Desenvolvimento Mundial. Então é realmente um momento em que a gente está tendo essa virada de chave, mas a gente ainda tem muito a aprender e a gente tem que muito conseguir treinar o mindset do empreendedor jovem e do empresário para a gente conseguir trazer uma perspectiva de capitalismo consciente, onde a única diferença entre o capitalismo e o capitalismo consciente é que a gente tem respeito pelo que a gente está fazendo e que a gente realmente consegue entender como integrar isso aos processos naturais do mundo.
Mas você vê isso que é uma questão geracional, esse entendimento, essa mudança, esse mindset novo, é porque tem uma juventude empreendendo com uma outra visão, mesmo enquanto colaborador também? Eu acredito que é uma visão geracional, mas não só uma visão geracional, é uma necessidade. A gente está vivendo isso hoje, a gente precisa mudar o mundo. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente só não pode manter o mundo do jeito que ele está. E esse alguma coisa, então, envolve questões sociais, evidentemente, questões ambientais, inclusão, o que mais a gente pode elencar como alguma coisa que precisa ser diferente e que reverte também em receita, porque, enquanto empreendedor, temos que ser pragmáticos também, né? Não é só conceito e não é só um discurso, não é? Isso tem que trazer para a prática, para o dia a dia, de todos os estabelecimentos, de todos os perfis, de todas as áreas de atuação, não é? Como e por onde? Eu acredito muito na governança, eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito que pessoas, quando elas estão bem, elas causam um impacto positivo no mundo. Então eu acredito muito em a gente cuidar muito bem, como empreendedor e como empresário, a gente cuidar muito bem das pessoas e das comunidades que englobam esse empreendimento. Então é sobre a gente pensar muito bem na cultura que a gente vai implementar dentro da nossa empresa e sobre como que as relações se dão dentro do trabalho e sobre como que isso está sendo revertido para o funcionário e para o colaborador ali no final do dia. Então eu acredito muito que a parte mais importante é a gente cuidar das pessoas. Agora, de forma geral, nas novas empresas, talvez a gente já tenha esse cuidar com mais facilidade ou já mais entendido isso, não é? A minha questão... Isso é verdade? Sim, sim. Aí, a gente está passando por uma transição. A gente vê grandes empresas como Google, Amazon, com uma cultura organizacional muito forte, uma cultura organizacional muito bem organizada. Porque são novas. Só que as empresas antigas ainda estão passando por uma transição de mindset. Essa é a minha questão. Por que então? As empresas antigas trabalham dessa forma, essa forma mais tradicional que talvez ainda não tenha entendido assim, a importância até dessa valorização pessoal, digamos, um ativo forte, e elas, ao mesmo tempo, financeiramente também podem estar bem. E a gente tem muito no mercado. Empresas que ainda não entenderam isso. Como a gente vai conseguir fazer essa transformação em algo que está dando certo? Teoricamente, né? Está dando certo enquanto no caixa, lá no final das contas. Mas o desafio é grande a partir daí, da gente trabalhar com grandes corporações, ou mesmo pequenas, mas corporações que têm uma tradição muito arraigada. Como é que a gente consegue metrificar essa importância de mudar a visão, de mudar os procedimentos também? A gente vê o mercado rejeitando. O mercado por si só ele está rejeitando. O mercado por si só ele está se tornando mais consciente, porque o mundo precisa disso. E é meio conceito falar sobre o mundo e tudo, mas quando a gente está falando de que se a gente não mudar essas relações, a gente não vai ter um futuro próspero, e os grandes fundos, como o BlackRock, como os grandes fundos americanos, 500 Startups, estão investindo nisso, a gente vê que é um caminho natural os empreendedores começarem a entender isso e se capacitarem sobre isso. Então é sobre a gente realmente conseguir trazer essa capacitação para a mão do empreendedor, para ele conseguir entender. Empreendedor no caso não, no caso empresário. Mas é a gente trazer essa capacitação para a mão do empresário e ele conseguir entender a importância disso. E entender que ele pode ser a próxima Kodak. Então, você faz referência a multinacionais, a grandes empresas. Nós, no Brasil, em que ranking estamos nessa definição, nessa mudança, nesse crescimento em relação ao mundo? Nós temos empresas no Brasil que já são exemplos já de adoção desses procedimentos ou dessas novas práticas? A gente tem algumas empresas, a gente tem algumas startups. O Brasil hoje é um celeiro de startups para o mundo, né? A gente tem a quarta, se eu não me engano, a gente tem a quarta posição de recebimento de mais investimentos em Venture Capital do mundo. Então a gente recebe bastante investimento e a gente cria bastante inovação, a gente cria bastante tendência também hoje no Brasil em relação ao mundo de tecnologia e de startups. Em Brasília hoje, mais especificamente, a gente acabou de receber uma pesquisa que Brasília hoje subiu para o 4º lugar do melhor lugar para empreender do Brasil. Então a gente realmente está caminhando para um movimento onde a gente consiga transformar o Brasil com confiança, que é o mais importante, confiança dos investidores externos, em um celeiro de startups para o mundo e um celeiro de soluções para o mundo. Esse processo é a médio, longo, muito tempo? Como é que você vê isso? Porque é um processo que a gente está vivendo, não dá para implantar do dia para a noite nas empresas, né? Mas é um processo de quanto tempo? Como é que você vislumbra
um futuro próximo nesse sentido? O mercado de Venture Capital nos Estados Unidos, ele vai ter ali aproximadamente entre 30 e 40 anos, desde que começaram a investir nas grandes empresas, nas grandes multinacionais. No Brasil, a gente já tem um processo que ele é um pouco mais curto. Ele é um processo que ele está demorando mais tempo do que para ser implementado. Então, eu acredito que é um processo, quando a gente está falando de 30 anos, a gente já está falando de longo prazo, só para especificar esse As tempo. relações de tempo mudaram, né? As relações de tempo mudaram. A gente está falando de longo prazo quando a gente está falando de 30 anos. Quando a gente está falando de 15 anos, a gente está falando de um médio prazo. E eu acredito que entre esse médio e esse longo prazo, a gente vai conseguir ver uma resposta efetiva do Brasil aos investimentos que já estão sendo implementados aqui dentro. O que nós, no Brasil, nós enquanto empreendimentos, empresas, temos de favorável nesse processo? Tem questões do país ou questões até regionais que influenciam nisso? É uma questão cultural, eu digo, né? Nós, por conta da nossa cultura, de criatividade que o brasileiro tem, isso pode ser trazido também para esse conceito? Temos algum diferencial em que possa esse processo ser um pouco mais ativo e talvez até mais curto? Sebastião, eu costumo dizer para as pessoas que eu converso que a base de uma startup, a base de uma empresa inovadora é você encontrar um problema bem organizado. Você conseguir organizar esse problema dentro da sua cabeça para você conseguir transformar isso numa solução. Uma solução ela só existe a partir de um problema. E o Brasil é um oceano azul de problemas. E é que nem você falou, o brasileiro ele tem a criatividade dentro dele. O brasileiro ele tem isso. Então é sobre a gente conseguir criar essas soluções criativas para problemas. A gente conversou um pouquinho antes da entrevista e a gente conversou que a tecnologia ela nem sempre é necessária para a inovação. A tecnologia ela é meio, ela nunca é fim. A inovação ela utiliza da tecnologia para a gente conseguir criar, mas às vezes tem um case bem legal de sucesso que eu estava vendo na internet outro dia. Teve uma pessoa, eu não sei se era do Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas que ele criou um carvão, que o carvão ele tem um acendimento automático, aonde a única coisa que ele fez foi colocar um pavio embaixo do saco de carvão, você coloca o saco de carvão inteiro dentro da churrasqueira, acende o pavio, ele vai e acende o carvão para você e a churrasqueira fica pronta. Isso é inovação. Isso é inovação. Luiz, vamos fazer um intervalo rapidinho e quero falar mais de inovação, de tendências que a gente tem por aí também, com tecnologia mudando a cada segundo, né? A gente tem agora a inteligência artificial aí que é a bola da vez, o ChatGPT. Então, vou relacionar tudo isso a esses procedimentos, à inovação, e essa conversa se estende por mais um bloco, então. Tá bom, Luiz? Você de casa também, continue aqui com a gente volta com o Rumo Certo já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando de transformações, de conceitos e de ação também, tendo como foco a inovação. Está aqui comigo para essa conversa Luiz Eduardo Ludgero. Luiz é um fera no assunto, né? Apesar de tenra idade, 26 anos, Luiz da palestra, ele é CEO, fundador de uma plataforma, eu diria, Luiz, a Hands, e está aqui com a gente compartilhando muito conhecimento. E aí, Luiz, nós falávamos no bloco anterior, fechamos e já trouxemos a provocação, falando de inovação, que inovação nem sempre, como a gente pensa, está relacionada à tecnologia, né? Às vezes uma pequena ideia ou uma, entre aspas, simples ideia pode gerar uma mudança, resolver uma dor que vem de lá para cá, e isso é inovar. Como hoje a gente inova, Luiz, trazendo todo esse conceito nas micro e pequenas empresas aqui no Brasil. Qual é o principal que os empresários, empreendedores devem levar em conta quando se fala de inovação hoje em dia? Qual é a sua avaliação? Eu acredito muito, Sebastião, na inovação incremental, na inovação de processos. É sobre a gente conseguir entender que essas tecnologias que estão sendo criadas, essas startups que vêm criando várias tecnologias, elas estão aqui, muitas vezes, para ajudar essas empresas. E a gente conseguir
repensar os processos, que eles são feitos já há muitos anos, do mesmo jeito, a gente conseguir repensar esses processos, incluindo tecnologia dentro do processo, ou simplesmente repensando o processo e criando essa inovação de forma incremental, de forma em que todo dia a gente vai entender uma dor, a gente vai entender um problema ali da empresa e a gente vai achar uma solução para aquele problema, seja com tecnologia ou sem tecnologia, como você bem falou. Nem sempre exige investimento, é mais uma questão de iniciativa. É sempre uma questão de iniciativa. Dá para você fazer tudo de dois jeitos. E aí, como você falou no primeiro bloco, quando a gente fala de pessoas, são o principal ativo nesse processo. Pessoas dentro das empresas, pessoas e processos têm que estar muito aliados. Total. São pessoas e processos que são a base da empresa. E as pessoas que criam os processos. Então, se você tem pessoas muito bem alinhadas dentro da cultura da sua empresa e dentro do objetivo que você tem como empreendedor e como empresário, você consegue criar processos alinhados. Porque as pessoas são as responsáveis pelo processo, na verdade. E o processo escrito, ele não vale de nada a não ser que você efetue aquele processo, que você conclua aquele processo. Então, é realmente a gente conseguir atrelar as pessoas ao processo e dar direcionamento e objetivos bem claros para essas pessoas. Trazer elas para junto da briga. Exatamente, elas são as pessoas que vão entender melhor o problema. E quanto melhor elas entenderem o problema e maior a capacidade de análise crítica delas, de conseguirem resolver esse problema com uma ferramenta já existente, a gente não precisa reinventar a roda, Sebastião. Eu não acredito em reinventar a roda. Ainda mais para micro e pequena empresa. Eu acredito em pegar as plataformas que já existem e trazer para dentro do processo e criar uma inovação incremental. E aí, nesse caso, a gente está falando mais, quando a gente fala de pessoas, do quanto elas podem ajudar em todo esse processo, né? Em procedimentos e em processos dentro da empresa, nós estamos falando muito mais de habilidades comportamentais do que técnicas. Eu preciso ter técnica para executar uma tarefa, sim. Mas você diria que técnica se aprende muito mais e habilidades comportamentais ou competências mesmo para relacionamentos até acabam sendo um ativo mais forte daqui para frente, cada vez mais? Como é que você vê isso? Qual a importância que tem no desenvolvimento das pessoas enquanto indivíduo também para a execução de uma tarefa? Sebastião, hoje mais cedo eu estava numa reunião com um professor que me deixou até arrepiado uma fala que ele trouxe. Falou para mim, Dudu, o YouTube ensina melhor hoje. O YouTube ensina. Você pode escolher qual professor. Você pode escolher a metodologia. Você pode escolher o assunto. Você consegue aprender em 2 minutos. O YouTube ensina. Hoje em dia, lá na Rendes, inclusive, a gente não contrata técnica. A gente ensina técnica. A gente contrata perfil. A gente contrata pessoas. Pessoas alinhadas com o nosso propósito. E a partir disso, a técnica a gente desenvolve. Claro que as pessoas elas já têm ali uma predisposição, já fez 1, 2 faculdades e já tem um caminho a ser percorrido. Mas não é por isso que a gente vai contratar ela, é por causa de perfil. E é curioso porque se os processos não estiverem bem definidos nas empresas, eles acabam esmorecendo com essa capacidade, eu diria, mais comportamental do profissional, né? Ele tem que estar alinhado, por isso que tem que estar alinhado com isso, né? Porque se as coisas estão, entre aspas, meio esculhambadas, você perde o profissional de alguma maneira, não é? Toda aquela habilidade, aquele conhecimento técnico que ele tinha, aliás, conhecimento até comportamental que ele tinha, acaba se perdendo por falta de processo. Daí a importância de a gente trabalhar com processos, com procedimentos, né? Com as coisas bem definidas. E aí nós falamos, Luiz, que inovação não tem uma relação direta com tecnologia, mas ao mesmo tempo hoje não dá para falar de nada que a gente não fala em tecnologia. É o nosso dia a dia, ou infelizmente ou felizmente para algumas pessoas, a gente tem que estar usando tecnologia de todo modo, né? Mas ela é vista como uma aliada. E aí, Luiz, como a gente traz as pessoas, tirando a questão geracional, que talvez tenha até mais habilidade para lidar com tecnologia, com processos, como a gente traz todas as pessoas, os colaboradores, para essa nova era, Luiz, de forma facilitada, uma vez que a gente tem mudanças a cada segundo. A gente está falando de inteligência artificial agora, do ChatGPT, que acaba sendo polêmico também. Mas é preciso a gente, ao mesmo tempo, adotar todas essas tecnologias para todo o grupo e de maneira muito orgânica, não é? Porque não é tiro no pé isso. Como é que se dá isso na prática? Como é que é? Não é só um discurso e dizer você tem que adotar a tecnologia. Como trago isso para facilitações dentro de uma empresa? Vou te contar, é bem difícil. Para ser bem sincero, é bem difícil. Lá na Rendes, inclusive, a gente é um laboratório de inovação
E a minha estratégia, como é que eu implementei a minha estratégia dentro da Renz? Eu criei um núcleo de pesquisa sobre inteligência artificial para que todas as áreas da Renz estudassem. Hoje esse grupo de pesquisa já produziu um arquivo com 250 páginas, a gente já tem um mapeamento das inteligências artificiais e é realmente um processo cultural, é um processo em que eu, como líder, eu tomei a frente e eu trouxe esse processo para a equipe e trouxe para eles, gente, se a gente não utilizar isso aqui, a gente vai estar para trás no mercado. Então, é sobre conscientização da importância da aplicação da ferramenta. É por isso que a gente conversa que a tecnologia, por si só, sem a conscientização e sem a aplicação bem organizada, ela não funciona. A gente usa muito tecnologia de Large Language Model, que é, por exemplo, o ChatGPT, são essas inteligências artificiais. Sim. A gente utiliza essas tecnologias de construção de imagens, mas a gente sempre utiliza ela com um objetivo muito claro e muito específico. Então, a gente é como a revolução, por exemplo, do Photoshop, quando chegou o Photoshop. Quando chegou o Photoshop, isso aqui é diferente, não preciso mais pintar a tela e tudo, tananã. Beleza. Agora a gente tem uma outra revolução, uma nova tecnologia. E a gente tem que ir se adaptando, mas a gente só consegue se adaptar quando isso é ofertado pra gente, digamos assim, quando isso vira consciente. Então é sobre a gente conseguir gerar essa consciência dentro das pessoas através da liderança. Então no final é sobre liderança e sobre você criar esses artifícios, como a gente criou lá na Renz, por exemplo, com esse núcleo de pesquisa sobre inteligência artificial. Certo, e você dá palestras, né, Luiz, também, e você me falou de lideranças aqui, eu pergunto qual tem sido a maior demanda de quem vai às suas palestras. Elas procuram ouvir o que de você, ou depois da palestra procuram você para saber o que mais. O que as lideranças de hoje em dia estão precisando mais e que a gente precisa acentuar e precisa desenvolver com mais eficiência? Hoje em dia, o que acontece? As empresas elas estão se reinventando e a gente está numa fase que é uma revolução tão grande quanto a revolução do .com, que é a revolução da tokenização de ativos. É a revolução da blockchain, é a revolução de a gente conseguir transformar ativos físicos em ativos digitais e ter uma lastreabilidade muito grande dentro desse processo. Hoje em dia eu falo muito sobre blockchain, eu falo muito sobre o processo de Web3 e o processo de transição que a gente está vivendo da Web 2 para a Web 3. São termos extremamente novos, extremamente técnicos. Eu quero que você traduza isso para mim aqui, para o pobre Sebastião, me diga o que é tudo e como eu uso isso na prática, Luiz. A Web 2, a gente passou por várias fases da Web. Lá atrás, quando foi criado a internet, o protocolo web, que é o WWW, World Wide Web. Tô começando a entender. A gente teve 3 fases que foram pensadas. A primeira fase era uma fase em que a gente teria uma internet estática. Eu não sei se você pegou essa fase, mas eram aqueles HTMLs feios, aquelas páginas onde não tinha um design bem bonito, não tinha desenho, não tinha foto. E depois a gente passou para uma segunda fase da internet. E essa fase da internet, só o programador conseguia utilizar a internet. Na segunda fase da internet, foi uma fase da internet que ela se tornou interativa e social. Foi uma fase da internet onde a gente viu o Instagram, a gente viu o Facebook, eu poderia subir uma foto, você comentar na minha foto. Então a gente poderia interagir por meio da internet. Só que a gente ainda não tinha propriedade dos dados. Hoje, os dados que a gente gera, eles são armazenados em nuvens do Facebook, nuvens da Google, nuvens da Amazon, e eles têm gestão sobre esses dados. Então, a gente tem várias semânticas de inteligência artificial sendo aplicadas dentro desses dados para gerar perfis de consumo. E hoje a gente não tem a propriedade desses dados, a gente não tem controle sobre o que é feito com esses dados. A fase da Web 3 é uma terceira fase da Web, onde a Web ela se transforma em uma Web descentralizada, onde em vez da gente ter um centro de comunhão desses dados, esses grandes data centers da Google, esses centros de armazenamento desses dados, a gente tem um sistema que é a blockchain, que por meio da blockchain a gente consegue descentralizar o armazenamento dessa informação e a gente consegue dar pertencimento e a gente consegue dar propriedade da informação para as pessoas. Então a gente consegue levar a propriedade da informação para a mão das pessoas. E através disso a gente consegue também digitalizar ativos reais e criar um certificado daquele ativo. Agora a gente está vivendo a Web 3 já. A gente está numa transição entre a Web 2 e a Web 3. A gente ainda vive muito um mundo de Web 2, mas a gente vê as novas startups que estão sendo criadas que vão revolucionar o mundo são Web 3.
Muito bem, Luiz. Eu espero estar vivo para viver. É lógico que vai, né? Porque eu espero, né? Porque as coisas acontecem tão rápido. Eu já não tinha conhecimento da Web3, para você ter ideia, né? E eu tenho conhecimento de muita coisa também. Mas por isso que a gente traz especialistas como você aqui para isso. Luiz, foi um prazer enorme conversar com você. E mais que isso, foi um aprendizado enorme conversar com você hoje. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos, por trocar ideias tão valiosas aí para as empresas, para a gente no dia a dia, mas muito para as empresas, porque isso se reverte em produtividade e rentabilidade no final das contas. Obrigado, meu caro, pela sua participação. Ô, Sebastião, o prazer foi meu e vamos conversar mais. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço, até mais.